Bom dia, estimados amigos paroquianos. Um bom amanhecer hoje, nesta quarta-feira. E nós vemos hoje a admiração, né, dos discípulos e também daqueles que estavam na sinagoga em perceber a autoridade, como Jesus ensinava, a sabedoria desse homem. E Jesus é criticado porque ele não é o filho do carpinteiro, né? Nós não conhecemos sua família, e ficaram escandalizados, né? E Jesus dizia: o profeta não é estimado em sua pátria, em seus parentes, em seus amigos. Ninguém é profeta em sua própria pátria, isso é verdade. Né? Por que isso? Porque as pessoas da nossa pátria pensam que já sabem tudo de nós e daí não sobra espaço para anúncio de nenhuma verdade. É importante ressaltar isso, né? As pessoas sabem nosso endereço, sabem nosso nome, conhecem nossos pais, nossos irmãos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, né? Sabem essas informações e muitas outras. Agora, eles sabem tudo de Jesus, por isso os da pátria correm risco de perder a consciência do mistério mais existente da vida de Jesus. Os seus parentes, a sua comunidade, perderam a oportunidade de tocar no mistério que estava na vida de Jesus. Ele era filho do carpinteiro, isso é verdade, filho de Maria, isso é verdade, né? Ou seja, os parentes de Jesus estavam ali, né? Os irmãos que são os primos, né? Da tradução hebraica, né? Ou seja, eles tentavam o grau de parentesco, estavam ali. É bom dizer isso, senão as pessoas confundem e acham que Jesus tinha outros irmãos. Não, os irmãos eram os primos, a parentagem de Jesus, enfim. Agora, olhar também e perceber que Jesus não é acolhido por causa da pretensão ambiciosa, né, de nós não conseguirmos enxergar em Jesus além o mistério. Não damos espaço para este mistério. E as informações aqui sobre Jesus eram verdades, mas existia algo a mais. Algo a mais. Esse algo a mais, onde nós encontramos? Por graça de Deus, nós somos concidadãos de Cristo, somos membros da sua família, tornamos íntimos dele, somos chamados a ser filhos de Deus. E frequentamos a sua casa, comemos a sua mesa, ouvimos suas palavras. E aí vem o perigo. Nós precisamos cuidar para que os nossos pré-julgamentos, a nossa dureza, as nossas convicções não matem as convicções de nossa fé e de nossa existência. Por isso que o padre fala, a gente pode ter boas pessoas, bons teólogos, né, conceituados, que conhecem a vida de Jesus, que falam da vida de Jesus, que ele fez isso, fez aquilo, deixou de fazer, tudo bem. Agora, nada disso vai ter sentido em nossa vida se eu não tiver a experiência de Jesus, a experiência mística de Jesus. Eu posso ouvir falar, eu posso conhecer, eu posso até falar bem de Jesus, eu posso até pregar bem de Jesus, mas se eu não tiver essa intimidade com Jesus, eu coloco em risco que a minha vida em Deus, a minha salvação, né? Ou seja, falar bem, todos nós podemos falar, expressar, ensinar, falar disso que aconteceu, que não aconteceu. Agora, a dimensão misteriosa do meu encontro com Cristo na palavra e na Eucaristia, ela se dá por uma palavrinha chamada experiência, experimentar o mistério. E isso passa toda a razão, isso passa todos os critérios, os ouvir falar, os pensar, os agir, as pesquisas, as filosofias, os diz. Ouvir Jesus, o estar com Jesus, o meditar, o contemplar, essa experiência com Jesus, ela é muito maior do que qualquer conhecimento racional ou qualquer conhecimento da vida e da história de Jesus. Uma coisa é você ouvir falar de, outra coisa é você caminhar com, né? Por isso, muitas pessoas, eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo, ouvi falar... Gente, ouvir falar, a gente vai ouvir falar muita coisa, tanto boa como má. Agora, você só pode tirar a sua conclusão na tua experiência com tal. Vamos pegar um exemplo, né? Tal pessoa não vale nada, tal pessoa é um bagaço, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Tudo bem, você ouviu falar isso.
Agora, caminha com a pessoa, aí você vai ver se é ou não é verdade. Então isso é importante para ele. A nossa experiência com Jesus, de conhecer a nossa vida, né, conhecer a nossa história, e outra coisa, saber que em Deus, né, ou seja, não que a história não seja importante, ela é importante sim, mas diante da nossa vida como cristão, são coisas da nossa história que ficam no passado, que devem ser perdoados e são perdoados pelo Senhor Deus. Para a humanidade, isso é causa de condenação, de julgamento e de discriminação. Para Deus é oportunidade de misericórdia, de encontro e de experiência com Ele. Aquilo que o povo utiliza para difamar, para falar mal, para distorcer a pessoa, Deus utiliza das mesmas coisas para trazer a pessoa para si, arrumar o seu coração, transformar o seu coração e fazer diferente. Isso é o ideal nosso, né, como cristãos. Né? Então, quando nós fechamos as portas para Jesus, a gente não precisa mais nada dele. A gente fecha as portas. Não, já sei, ele é filho de José, de Maria, esse fulano é filho de tal pessoa, o padre é filho do Evaldo, da Lourdes, tem a irmã, tem o cunhado, tem os bichinhos, tem lá, mora ali, tá lá. Mas nada disso vai revelar, ou seja, só vai conhecer a intimidade quem estiver próximo. Né? E muitos vão se esvaziando do mistério da pessoa de Jesus por causa disso, por causa dos outros. Né? A gente está passando um momento, eu vejo assim, uma crise espiritual por ignorância. Né? Por ignorância. Porque a gente ouve falar isso, a gente escuta tantos comentários na nossa internet, mas a gente não busca as fontes seguras daquilo que é a nossa fé. Buscar as fontes seguras, né? Eu escutei falar isso, né? Um exemplo. O Papa falou isso, o Bispo falou aquilo, o Padre falou isso. Olha, onde a gente está? Gente, busca as coisas que estão verdadeiras, aquilo que todo mundo diz, eu ouvi falar isso, agora pode isso, agora não pode aquilo. Não. Busca as fontes. Nós, como cristãos, nós temos essa facilidade de distorcer a palavra, né? Até a palavra de Deus, muitas vezes, a gente distorce para o nosso próprio fim, dizendo que eu sou assim, ou seja, nós não temos experiência com Jesus, mas utilizamos de frases, pensamentos, né? Ou pequenas realidades, dizer, tá aqui, é verdade. Fora de um contexto. Fora de uma realidade. Então é difícil nós entendermos, né, esse fechar das pessoas, o coração duro das pessoas, né, porque muitos pensam de um jeito igual e formam seus grupos, os seus guetos, né, têm as suas devoções, as suas práticas e ainda querem se chamar de cristãos, mas não tem uma comunidade, não caminha na comunidade, não ouve a palavra, não vive da Eucaristia e ainda difama a comunidade. Poxa, precisamos conhecer Jesus, de experimentar Jesus. Eu preciso estar na minha comunidade por experiência. Né? Então, nós precisamos buscar a santidade, buscar uma vida. Hoje nós celebramos também, né, o Dom Bosco, né, que busca essa intimidade da santidade. E que nós possamos também ajudarmos e não perder as maravilhas de Deus na nossa vida, que são experiências. Então, toda experiência de Jesus ela é pessoal. Ela é muito pessoal. E ela precisa de cada um e de cada um de nós para que nós consigamos o quê? É crescer nessa maturidade da nossa fé. Deixar os ouvidos falar de Jesus, ouvir falar da comunidade, ouvir falar das pessoas e caminhar junto. Caminha junto e você vai ver quantas alegrias e quantas tristezas, quantas conquistas e quantos desafios. Nós juntos vamos vivendo. Né? Porque é difícil falar, né? A gente é muito criticado. Porque o padre não faz nada, porque o padre faz isso, está guardando dinheiro. Gente, na hora certa a gente vai fazer o que estamos fazendo hoje com a igreja. Chegou a hora de nós trocarmos o fogo, beleza, estamos trocando o fogo. Mas o quê? A nossa realidade é essa. Eu não posso pegar e montar uma estrutura de algo que eu quero para a minha paróquia, que nem é minha, que é vossa, e dizer, não, agora a gente vai fazer assim, vamos se matar de trabalhar, o padre vai embora, e daí? Fica todo aquele projeto, e daí? Cadê a comunidade ali dentro?
Então, de nada adianta se nós perdermos a nossa experiência, o nosso sentido de caminharmos juntos, de conhecer a nossa realidade. Por isso, é importante conhecer quem está com a gente. Por experiência, não de ouvir falar. E por experiência você vai ver que tem pessoas que são muito boas, muito simples, muito dispostas, e ao contrário também tem, de caminhar contigo. Então, o nosso pensamento, por isso que São Paulo vai dizer para nós, né? O amor de Cristo nos une. Por quê? Porque as nossas diferenças, elas são para unir a nossa comunidade, não dividir a nossa comunidade. Agora, existe um caminho pré-requisito, pré-determinado, que faz o quê? Que faz com que a nossa vida, a nossa história, ela seja transformada e transformadora através daquilo que nós trazemos, que é a nossa fé, que é a nossa experiência, que é a nossa vida em comunidade. Então, pode perceber, aqueles que estão próximos da comunidade, aqueles que estão na missa todo domingo, aqueles que buscam viver uma experiência em comunidade, estão sempre juntos. É uma pequena parcela. Mas porque essa pequena parcela teve a experiência da vida em comunidade. E tem muitos testemunhos bonitos da nossa comunidade dessa experiência. Aí eu não vou lá porque eu ouvi falar isso. Não, vai você, sinta você. Aí sim você vai perceber. Então Jesus não é aceito na sua pátria por causa disso. Você também não vai ser aceito em muitos lugares por causa daquilo que você é. Mas não é por causa disso que você vai deixar de fazer a sua missão. Se você foi chamado, se você foi enviado, continua, segue avante. Não é por causa que os outros falam, que os outros pensam, não. Viva o teu chamado. Viva o teu chamado. E seja obediente àquilo que a palavra de Deus nos pede. Vai ser diferente. Se nós entendermos esse evangelho, a gente entrar nesse mistério, né? Conhecer a nossa história, estudar a história da humanidade, da comunidade. É importante isso. Não podemos colocar tudo a perder. Então, eu convido você a olhar com ternura para a sua vida, para a sua história, para o seu caminhar e dizer, não, eu preciso mesmo fazer essa experiência do que é uma vida em comunidade, fazer a experiência do que é caminhar junto. Isso faz bem, né? Nós sejamos como os fariseus, né, como os escribas e o povo de Jesus lá, a família arada de Jesus, que estavam nem aí para ele. Ou seja, aonde Jesus não consegue fazer milagre na sua terra, porque eles não creem. Não creem. Né? Não creem. Então, que Deus possa transformar a nossa vida, transformar a nossa história e renovar os nossos sentimentos. Um bom e abençoado dia, que Deus abençoe você, um bom caminhar e reflita sobre isso. Vai fazer bem para você e para a sua vida e na sua comunidade. Eu garanto isso. Eu garanto que vai viver muito mais feliz na nossa paróquia e onde a gente se encontra. Deus abençoe você.